Censo Animal aponta que Patos de Minas tem mais de 44 mil cães e gatos domiciliados. Falando de animais de rua, apesar do censo não ter sido realizado ainda para esse público, a estimativa é que seja algo em torno de 8 mil animais. Professor Braz Paulo, como que você vê esse número tão expressivo em relação à população animal em Patos de Minas? Bacana falar com você, Guilherme, nossa audiência é mais que qualificada e é muito importante que nós tenhamos algumas percepções. Primeiro, que o nosso, companheiro aí de cada dia, seja o cachorro, seja o gato, hoje ele faz parte, integrante aí dos lares. Então muitos lares têm animais. E aqui nós estamos falando dos animais mais conhecidos. Muitas pessoas acabam tendo também animais mais exóticos, diferentes, sem contar belíssimos aquários que nós temos em algumas residências, terrários e por aí vai. De toda forma, o que nós podemos perceber pelo censo animal é que, de fato, é uma população muito grande e quando a gente soma todos esses números, a gente tem mais ou menos 44 mil cães e gatos no município de Patos de Minas. É muita coisa. Se nós pensarmos em termos de uma população no geral, se cada pessoa tem a quantidade de animais que consegue cuidar, estaria aí tudo certo, O grande problema, e talvez o que incomode mais tanto aqueles que gostam dos animais e que gera problemas principalmente com aquelas pessoas que não gostam, são os animais que estão na rua, que aí nós estamos falando em torno de 8 mil. E nada é mais desprezível, execrável do que pessoas, por exemplo, que maltratam os animais, que prendem animais, ou aqueles que fazem castrações incompletas, a pessoas que furam os olhos dos animais, a pessoas inclusive que colocam veneno, coloca ali chumbinho ou outro tipo de veneno e joga para que esses animais comam e obviamente que eles venham a morrer. E isso é muito triste, isso é lamentável, isso é deplorável. E nós temos pessoas, entidades, grupos que vêm lutando aí para conseguir cada vez mais cuidar desses animais. E é uma causa que eu estou empenhado aí há muitos anos, sempre auxiliando onde eu sou solicitado, onde é importante estar presente. E observando um dos dados que eu achei muito interessante na pesquisa, é que quando se fala principalmente, desse número de cães, o número de fêmeas ele é bem maior do que o número de machos. O detalhe é que estamos em torno de quase 16 mil fêmeas, cada fêmea não castrada, quantos filhotes que ela não produz. Por isso que a questão da castração, a questão do cuidado com os animais que estão na rua, ele é fundamental. Agora, um aspecto que nós temos que colocar na conta e que funciona e que nem sempre, por N motivos, não é colocado, é a educação desde muito jovem do cuidado animal. É como se fosse de fato uma cultura, como nós temos a educação para a inclusão, como a gente tem a educação para o trânsito, é importante que nós tenhamos a educação para o cuidado animal. Daí a importância que se tenham recursos não só para fazer o trabalho de zoonoses, não só para fazer o trabalho de ampliar as castrações, a busca de recursos tanto na Assembleia quanto no Congresso para melhorar o setor de zoonoses como um todo, onde o problema não é a pessoa que está lá, absolutamente, é ter uma estrutura mais ampla, é ter uma estrutura que consiga atender aquilo que o município precisa.
Professor, você tocou em um assunto muito importante, que é a conscientização, né? A conscientização que aqueles animais que estão ali na rua, às vezes abandonados, eles são vítimas, né? Eles não têm culpa nenhuma de estar ali daquela situação. O animal é o que menos tem culpa. Ele não tem culpa, ele não pode ser responsabilizado. Por isso que quando vemos pessoas destratando os animais com veneno, com chutes, atropelando de forma deliberada, essa pessoa, infelizmente, ela está se desumanizando, porque ela está punindo alguém que não compreende, um ser que não compreende, e alguém que não pode ser responsabilizado pelas suas ações e que foi abandonado por alguém humano que em algum momento, por alguma razão, achou que iria conseguir cuidar daquele animal e não conseguiu, e ao invés de tentar adoção, tentar outros caminhos, colocou na rua. E aí é um problema que, de certa forma, passa a ser de todos nós, porque esse animal ele vai buscar sobreviver. Então, falando sobre o censo animal, conversamos com o comentarista do Sistema Clube, professor Braz Paulo, para a Rádio Clube 98, repórter Guilherme Camargos.